No último domingo, um homem de 26 anos de idade morreu afogado em um rio no município de Duas Barras. Nova Friburgo está cheio de rios e também de cachoeiras. E com a tendência do clima aumentar agora com a chegada da primavera, nossa equipe foi até o batalhão do Corpo de Bombeiros conversar com o comandante Fábio Gonçalves, que deu algumas dicas de segurança para os banhistas. O principal cuidado que os banhistas devem ter no local, esses locais geralmente são locais que não são um terreno plano, né? Tem muitas pedras, né? As pessoas geralmente não conhecem como é que é o local, não sabem se aquele local tem algum tipo de corrente, que a gente chama de corredeira, né? Então, o ideal, né, a primeira pessoa é conhecer o local, verificar as condições daquele local. Né? O Corpo de Bombeiro, quando faz qualquer tipo de treinamento nesses locais, ele faz uma varredura no local para verificar como está a condição daquele local para poder fazer um treinamento, alguma coisa desse tipo. O banhista é a mesma coisa, né? Quando ele vai utilizar o local, ele tem que conhecer o local, né? Perguntar aos moradores no local, né, que tem algum tipo de refluxo, que tem algum tipo de corrente, né, um local que tem algum tipo de panela que a gente chama, onde a água entra e sai pelo outro lado. São locais perigosos, né? Então as pessoas têm que ter essa cautela. A segunda, principalmente com menores, né? O maior índice de afogamento são pessoas de 1 a 9 anos de idade, em água doce, né? Piscinas, lagos, cachoeiras e assim por diante. Então essas pessoas, né, essas crianças, devem estar sempre acompanhadas dos pais. E os pais, quando chegarem no local, com essa percepção de como é o local, colocar limite para as crianças, né? Naturalmente, se as crianças não tiverem uma capacidade boa, né, não tiverem uma natação, sempre com boinha, né, e assim, colete salva-vidas e assim por diante. Uma outra dica dada pelo tenente-coronel é não permanecer muito tempo nos rios e cachoeiras, para evitar o que aconteceu no caso em Duas Barras. Naturalmente é uma outra orientação, né? As pessoas não podem ficar muito tempo tomando banho, né? Não fazer ingestão de comidas pesadas, bebida alcoólica e fazer o uso do banho. Né? As informações que a gente obteve desse rapaz que veio a falecer é que ele estava desde o período da manhã, né, nadando no rio, descendo lá tipo um tobogã que eles fizeram lá, adaptaram no local, e constantemente nadando. Chegou uma hora que ele, em algum momento, né, no meio da trajetória dele, ele passou mal, teve algum tipo de mal súbito, aí ficaria mais por conta da perícia, né, da Polícia Civil, junto ao ML, para verificar realmente, mas que ele chegou uma hora, ele não conseguiu nadar mais, transpareceu algum tipo de mal súbito e veio, né, a se afogar. Ele ainda falou sobre o fenômeno natural chamado tromba d'água, que na maioria das vezes pega o banhista de surpresa. Chama de cabeça d'água, tromba d'água. É um fenômeno que acontece principalmente quando tem muita chuva na cabeceira do rio, né? Na verdade, a coloração do rio ela começa a mudar, naturalmente o nível do rio começa a aumentar, começa a vir alguns detritos, sujeira, lixo, etc. Naturalmente as pessoas têm que sair daquele local para poder procurar um local seguro. Né? Naturalmente vão ter indícios, né, para aquele local que vai criar um tipo de risco para aquelas pessoas que estão ali. Né? Então as pessoas têm que ficar atentas e principalmente verificar as condições climáticas circunscritas onde a pessoa está. Né? Principalmente a cabeceira do rio, onde, né, se tiver acontecendo uma precipitação alta, vai ocorrer esse nível, né, de subir de forma vertiginosamente e as pessoas não vão ter condição de sair daquele local. Esse tema foi muito comentado há cerca de um ano, quando o ator da Rede Globo, Domingos Montanher, morreu afogado no Rio São Francisco, em Alagoas, durante as gravações de uma novela. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o afogamento é uma das principais causas de morte no mundo, onde cerca de 372 mil pessoas morrem por ano. E o Brasil aparece como o terceiro país com maior número de mortes por afogamento, com mais de 6 mil casos, ficando atrás apenas do Japão e da Rússia.